senhora. A senhora aí, filho de pé. Você aí, de vestido azul. O Senhor diz assim: prepara o Deus longo, porque quando o vaso se levanta para falar o que eu ordeno, o que lugar tão real, amado, que se você soubesse o quanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo está nesse lugar, você estaria abrindo o seu coração para Deus entrar e penetrar, porque não adianta você entrar dentro de uma igreja e sair da mesma forma que você entrou, e às vezes sair dizendo que não sentiu a presença de Deus, porque o pastor é cru, porque o profeta é cru. Cru é você que não ouviu e nem deu ouvido e nem abriu teu coração para receber o que vem do céu. Aleluia, glória a Deus. Eu não estava nem aguentando louvar. Glória a Deus. Porque esse hino é forte. Glória a Deus. Esse hino é muito forte, igreja. Esse hino é quase uma oração. Ó Senhor, aviva a tua igreja, que tua igreja venha voltar, teu primeiro amor diante. A igreja sente falta do primeiro amor. Quando os crentes oravam, quando as irmãs vinham orar no ciclo de oração. Profeta que fala a verdade, que diz que Deus manda, ele não é amado por ninguém, é amado somente por Deus. É verdade. Fique de pé, a senhora. A senhora aí, fique de pé. Você aí, de vestido azul. Levanta as duas mãos. O Senhor diz assim: prepara o Deus longo, porque quando o vaso se levanta para falar o que eu ordeno, o que eu mando, tem que colocar couro de jacaré nas costas, mas o Senhor diz assim: não temas, abre a tua boca, que quem fala sou eu, e eu me responsabilizo no abrir e fechar da tua boca, assim diz o Senhor para ti. Ali não era tu. Muitas pessoas olham para ti e dizem: ali é uma doida, só quer ser, quer falar só dela, mas quem tem o Espírito Santo de Deus sente quando ele fala. E o meu Deus disse, e quando Deus usava a tua boca, o Espírito Santo falava comigo, e eu senti, e eu disse: é isso mesmo, filha, é o que a igreja, a minha igreja precisa se despertar e se preparar para a minha volta, porque muitos não vão subir. Aleluia. O que você acha que vai subir vai ficar, e o que você acha que não está lá vai subir. Por isso que o Senhor disse: olhais para mim, que sou o alfa e o ômega. Mas o povo entra dentro da igreja, olha para o povo e deixa de olhar para Jesus. É verdade. Olha para o homem e deixa de olhar para Jesus. Adora o homem, mas não adora a Deus. É verdade. E o Senhor diz na sua palavra que Ele não dá glória para ninguém nessa terra. Nós somos vaso de barro. E vaso de barro é mandado. E é mandado pelo dono dos vasos. Quem é o dono dos vasos? É o oleiro. E esse oleiro sabe trabalhar nos vasos de barro. Aleluia! Quero aqui louvar a Deus. Louvar a Deus por essa oportunidade que Ele está me dando de conhecer mais um povo que vai morar no céu. Louva a Deus por ter conhecido o pastor juntamente com a sua esposa, que está ali atrás. Louva a Deus pela vida do irmão Tonho da Beira Rio. Aleluia, eu vinha chamando ele de Francisco. E ele disse: irmã, é Tonho. Eu vou aprender, é Tonho, vou botar Tonho na minha cabeça. Em nome do Senhor Jesus, estou muito feliz, porque, amada, a coisa mais gostosa é
Deus colocar amizade sincera e verdadeira diante da gente. Porque nós vivemos um tempo hoje que nós temos que buscar no Senhor até as amizades que é para estar perto da gente. Porque nem tudo está para somar. Até muitos podem chegar e dizer: pastor, eu estou aqui para somar, mas por trás está, ó, não está somando coisa nenhuma. Mas os servos do Senhor são verdadeiros. Os servos do Senhor, a Bíblia diz que Jesus ainda tem os seus permanentes na terra. O que é os seus permanentes? É os que ainda falam a verdade, é os que ainda pregam a verdade, é os que ainda vivem a verdade. Glória a Deus. E nós somos assim. Somos pequenininhos, mas é os pequenininhos que Jesus escolheu. E Jesus escolheu os lobos, por quê? Porque os bons não querem mais fazer o que Jesus está usando os lobos para fazer. Aleluia! E aqui, amado, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um das ovelhas que estão aqui. Louva a Deus pela vida do vocal, que não é meu, é de Jesus, né? Esse vocal que o Senhor levantou na terra para adorar Ele, e nós estamos aí se embriando, fazendo a obra. O nosso nome, sabe como é? Vocal Avivamento, eis-nos aqui. Nós estamos para fazer a obra do Senhor. Esse vocal é do reino de Deus. Então ele vai aonde Jesus está. Então conte conosco, viu, pastor? Sempre quando precisar. Eu só tenho uma coisa, que é difícil para nós se comover por causa de carro, que nós ainda não tem, mas eu sei que Jesus já está mandando. No mundo espiritual eu já recebi. Agora está faltando o papai só materializar na terra, porque papai não chama nós apenas, amado, para nós ver e pegar. Ele chama nós para ter fé, e a fé é fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. E eu creio que daqui um dia eu estarei aqui, nem que seja com o motorista, que eu não sei dirigir. Em nome de Jesus, vocês creem, igreja? Pois vamos abrir a palavra do Senhor, onde se encontra João 3,16. Eu tinha uma palavra aqui, mas era minha. Mas quando a profeta falou, papai disse assim: muda. Muda. Uma palavra que Deus usou a boca dela, papai mudou a palavra. Não tem quando você mesmo escolhe a palavra para você ler, mas tem a palavra que Jesus muda e disse: é essa que eu quero, não é a que tu quer. Então, amado, eu vou pregar que Jesus quer, tá? Glória a Deus. E eu peço aqui o irmão Francisco para ler para mim, amém? Tô aí, Jesus. Eita, pai, tá repreendido, pastor. Pastora, não. Está perdoado em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. João 13,16 é um dos versículos muito conhecido, até por aqueles que ainda não confessaram a Jesus como seu Salvador, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém, pastor? Glória a Deus, igreja. Agora pode sentar, prepara o seu ouvido. Você vai olhar para mim porque você tem que estar prestando atenção à palavra, mas com seus olhos espirituais esteja vidado no céu, para você receber e entender o que a palavra do Senhor nos ensina nessa noite. Aleluia. E o que Deus confirmou na boca da profeta, que o Senhor, Ele é verdadeiro, né? A palavra do Senhor diz aqui que Jesus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida. Então, amados, se nós olhar aqui para a palavra, você vai entender que o grande amor e o maior amor de Deus foi por mim e foi por você. Porque nós como mãe, vocês como pai, eu creio que vocês podem até dizer que dá a vida de vocês pelo filho de vocês. Mas na hora, o Senhor sabe como é nosso coração. Aleluia. E aqui nós
Então, amado, hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas já não vê mais milagre acontecer. Por que as pessoas não vê mais milagre acontecer? Porque muitos não querem mais pagar o preço e renunciar para que Deus possa usar da maneira que Ele quer. Hoje as pessoas querem ser usado assim, do jeito que Ele quer, mas Ele não quer ser usado como o dono da obra quer que Ele seja usado. Aleluia! Porque se nós olhar para a palavra, Jesus ele era um homem santo. Hoje, amado, tem pessoas que pregam a palavra e diz que nós não somos santos. Como é que nós pode ir contra a palavra se a palavra de Deus diz que eu e você somos santos? Você não é santo, não? Se eu estou orando, se eu estou buscando, se minha vida está reta com Deus, se eu estou pagando o preço, eu estou consagrando a minha vida, meu corpo não está sendo corpo de prostituição, sair do pecado, sair do mundo, se o meu caminho é Jesus, como meu corpo não é santo? Eu desconcordo. A Bíblia diz que nós somos santos sim, porque nós buscamos todos os dias a nossa santidade no Senhor. Uma mulher que ora, um homem que ora, que busca, tem a vida no altar, uma pessoa dizer que ele não é santo, eu digo na cara que ele é santo, porque a Bíblia não diz ao contrário. E nós temos que entender que Jesus veio a esse mundo, foi para mostrar a verdade. E amado, mas se você analisar a palavra de Deus hoje, pastor, a mentira está mais verdade do que a própria verdade de Deus. As pessoas hoje, irmã, eu vou deixar Deus me usar, estou nem aí, quem gosta. Você está na casa do Senhor, você tem que comer o que papai manda. Aleluia! E aqui, amado, hoje é uma comida saudável. É uma comida que você não vai ver eu falando da minha carne, mas você vai ver eu falando da palavra. E essa palavra, amado, ela não erra de endereço. E quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver que Jesus, mesmo criança, ele veio ao mundo para uma missão. Qual foi a missão de Cristo? Foi mostrar a salvação para nós. Quem era nós um dia? O que nós fazia outrora lá atrás? E o que hoje nós somos diante do Senhor Jesus? Aí você vai entender que quando Jesus veio ao mundo, morreu por mim e por você, você vai ver na cruz o quanto Jesus sofreu. E muitas das vezes nós achamos que sofremos muito, mas se nós olharmos o sofrimento de Jesus, você vai se conter e dizer: Jesus, é verdade, tu sofreu maiores dores que eu estou sofrendo hoje, então vale a pena sim nós sofrer por amor a Jesus e por obediência a Deus. Porque, amado, se você é homem de Deus, se você quer ser uma mulher de Deus, aprenda uma coisa: tem que renunciar para ser um homem e uma mulher de Deus, tem que deixar as horas práticas, as coisas do mundo e servir somente a Deus na casa do Senhor. Eu não acredito que um profeta de um dia para outro aceita Jesus, amanhã já está profetizando. Isso não é Deus na vida dele, porque todos aqueles que aceitam Jesus passam por um processo de libertação. Mas existe muitos profetas aí, mano, se xingando de profeta, e de profeta não tem nada. Agora os profetas que pagam preço, que sofrem, que chora, que tem a vida reta, que tem a vida no altar do Senhor, ninguém valoriza. Mas o mentiroso, o enganador, todo mundo dá crédito. Eu sempre digo para as ovelhas, amado, que Deus colocou naquela obra. Deus me levantou como pastora de vocês, é porque eu fui moída, passei pelo processo para eu hoje estar essa bênção que eu sou. Glória a Deus! Mas eu não sei ler. Mas eu não sei orar para fazer a obra. Ainda que tu seja mudo e cego, tu ainda faz a obra de Deus. Tu ainda adora o Senhor, porque o cego, ele tem os
que adoram Ele. Ai, Catambasurianai, Libiamantubastequeia. E nós vamos ver aqui, amado, que Jesus passou todo esse sofrimento. Foi pregado na cruz. Tamanho 12 horas no sol quente, morrendo de sede. E ali ele pediu água, apenas um pouco de água, que foi o que o povo deram para ele? Vinagre. Aí eu te pergunto, aquele povo era ou não era ruim? E outra coisa, eu quero é água. E outra coisa, aquele povo que deram vinagre para Jesus, quem sabe se não foi aqueles que Deus curou? Quem sabe se não foi aqueles que Jesus levantou e mataram ele? Mas se você olhar, o amor de Deus é tão grande que mesmo ele na cruz, pregado, ali morrendo, ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Estão todos cheios de cão, estão todos cheios de demônios. Porque, amado, para fazer o que fizeram com Jesus, estava realmente cheio de demônios. Porque ele veio para mostrar o amor. Estou errada? Estou não, estou certa. Está aqui dentro da palavra. Ele amou, Jesus amou. E nós, amado, queremos saber só de Jesus que é o amor. Mas nós não queremos saber de Jesus que é justiça. Nós não queremos saber de Jesus, ele vai te consertar. Você não quer ouvir uma profecia, Jesus usando alguém para dizer: levanta-te, se coloca de pé, te conserta, vem para o meu caminho, porque eu vou te alierar. Colocar na alieira. Como assim, pastora? Lá Isaías disse: eis que eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, e te mostrarei os tesouros escondidos da escuridade, a qual tu nunca viu e nunca ouviu. Quando Deus disse tesouro é bênção. Quando Deus disse que tem tesouro escondido, agora tu quer tesouro sem cavar, tu quer tesouro sem buscar. Então tu não vai ter tesouro, porque até para você ir no garimpo caçar o ouro, tu tem que cavar. Nós temos que ser crente tatu, tem que cavar e chegar onde Deus quer que chegue. Eita, Espírito Santo! Jesus é real nesse lugar, igreja. Que igreja gostosa, viu, pastor? Aqui tem oração, aqui tem preço, aqui tem jejum. Porque quando você entra dentro da igreja e sente a presença de Deus, como está aqui, é sinal que tem oração, jejum e compromisso. E uma igreja que não tem a presença de Deus, ela não é igreja. Hoje as igrejas pequenas estão sendo atacadas, mas é porque as igrejas pequenas é uma igreja que busca. Aleluia! Amado, crente não pode ficar sem prova, porque crente ficar sem prova, ele não busca Deus. É por isso que Deus tira uma prova, bota outra, tira uma prova, bota outra. Filha, eu vou te livrar dessa, mas vou colocar outra, porque se tu ficar sem prova, tu não vai nascer como eu quero. Aceite! Aceite que é melhor. Aceite dizer: Jesus é verdade. Se eu não tiver de prova, eu não vou te buscar. Olha, eu sou testemunha, eu vou dizer, eu vou falar de você não, vou falar de mim mesmo. Quando algo está quieto, quando ninguém está mexendo comigo, quando ninguém está falando nada de mim, eu já vou pro meu quarto e eu disse: está errado esse negócio, Jesus. Está errado. Então eu não estou certo contigo. Por quê? Porque quem faz a obra de Deus e se levanta para fazer algo para Deus, se levanta um dali, se levanta fora, levanta dentro de casa, levanta por onde tu passar, o inimigo te afronta. E hoje aconteceu algo comigo. Aconteceu algo comigo que eu chorei hoje. E aqui eu chorei mais ainda, agradecendo a meu Deus.
Porque a melhor coisa não é você aparecer, a melhor coisa é Jesus aparecer. Porque quando tu quer aparecer, Jesus sai de lado e só tu aparece, mas não acontece nada. Mas quando tu desaparece e Jesus aparece, algo acontece. E eu ali, amado, saí à tarde e fui fazer faxina. Porque eu sou mulher, sou pastora, mas eu sou para toda obra. Aleluia. Até para os sem terra, amado, eu fui. Pô, tá chamando, dizendo que eu estava andando atrás de terra, mas eu andava atrás era de alma. A terra não me interessou não, que eu deixei a terra lá e vim embora. Aleluia, Jesus. Aleluia. Separada do meu marido muito tempo. Mas fiz que me Ana, orei. Fiz anos, Senhor, quero meu marido é de volta. Passei muito tempo com o marido com outra mulher casada, descasou. Aí arrumou outra, veio de voltar para mim, não voltou, arrumou outra. Mas aí a outra faleceu. Porque Deus, quando Ele dá uma promessa, Ele não é homem para mentir. Se Deus te fez uma promessa, meu irmão, segura ela. Pode vir 10 e 20, falar contra no teu ouvido, mas o que tem que segurar é o que Deus falou no teu ouvido. Porque os demais irmãos são os demais, amado. O que importa é o que o papai lá do céu está falando. O que importa é tu acreditar no que Ele falou para ti. Não acredita em A e nem B. Não acredita naqueles que duvidam. Acredita tu, porque é tu que tem que acreditar em teu milagre. Mas se tu não está acreditando no teu milagre, aí Jesus não pode fazer nada. Aleluia. Eu gosto da história de Ana porque Ana é uma mulher perseverante. Ana é uma mulher que ela tinha um esposo que amava ela. Amado, você pode ter um esposo que lhe ama, que lhe trata bem, que lhe cuida, mas sempre algo lá no fundo do teu coração está faltando. Aleluia. E esse algo só Jesus pode dar. Porque hoje, pastor, o povo está vazio. Por que o povo está vazio? Por que o povo hoje, as mulheres hoje estão carentes? Porque não colocou Jesus dentro verdadeiramente do seu coração. Porque quando Jesus entra dentro do coração, não há espaço para vazio. Porque papai preenche tudo. Eu posso lhe dizer isso. Porque hoje a carnalidade, ela não me domina mais. A emoção da carne já não me domina mais. Mas o que me domina hoje é o Espírito Santo de Deus. Mas para mim, hoje, ser o que eu sou dentro de mim hoje, né? Quando vinha as tempestades, eu ficava igual uma retardada, louca, doida, botando a mão na cabeça e saí correndo. Hoje a tempestade vem, eu me controlo e disse: Pai, é o Senhor que vai receber ela, não é eu não, porque isso aí não é para mim não, isso aí é para tu. Eu não tenho tempo para a tempestade, eu vou ganhar a alma para ti, e da minha prova vai cuidar o Senhor. Eita, coisa gostosa sentir o Rei da Glória. Aleluia. E quando, amado, você confia inteiramente em Deus, quando você confia a sua casa, seu marido, a sua família, os seus filhos, confiante em Deus, Senhor, tá aí a minha família, eu estou pegando a tua Bíblia e estou saindo para ganhar alma para ti, Jesus, e dos meus cuida o Senhor. Deus cuida, igreja. Deus cuida, igreja. Deus cuida. Sabe o que é que a igreja precisa hoje? É sair da terra. É sair da terra terrena. Quando eu falo sair da terra, não é morrer não. Eu estou falando para tu tirar os teus olhos da terra e olhar teus olhos para o céu, que é de lá que vem o teu socorro. É de lá que vem o Senhor te moldando e te colocando na lieira como Ele quer. Aí pode vir qualquer tempestade, pode vir qualquer prova. Se você tiver com Deus dentro de você, você vai ter o controle e dizer: Deus está nesse negócio. Agora nós estamos, amado, uma geração que nós precisamos esquecer o diabo, porque o diabo não tem poder de tocar nas nossas vidas. O diabo não tem poder de tocar em nossa casa. O diabo não tem poder de tocar nos nossos filhos. O diabo não tem poder de tocar no nosso casamento, a não ser que o Senhor permita.
Jesus, posso tocar naquela crente ali? Aí Jesus vai, que ela está dormindo demais, não está mais nem me buscando. Aí papai vai. Pastor, estou lhe falando é sério, isso aqui é verdade. Eu estou lhe dizendo isso, amado. É experiência viva, é história, não é de ninguém não. Eu estou lhe dizendo uma experiência que eu vivi. Então, quando, amado, você estiver passando por uma prova, a resposta não é dizer: Jesus, por que eu estou passando por isso? O que foi que eu fiz? Eu estou em pecado? Não. Essa não é a resposta. Jesus, eu sei que tu mandou essa prova porque tu quer que eu desça, tu quer que eu busque mais o Senhor. Essa é a resposta. Essa é a resposta, irmão. E quando você tem o entendimento que você está sendo provado por Deus, esquece o diabo, irmão. Esqueça ele. Coloque Deus e diga: tudo que eu passo é permissão do meu Deus. Porque se tu dizer o diabo faz isso, o diabo faz aquilo, você está só dando glória para ele e ele se alimentando e achando bom. Mesmo que seja ruim, diga: meu Deus permitiu, está passando por isso, ele vai me dar vitória. Pastora, me prova isso. Provo. Vou tirar você dos meus cabelos. Por que eu provo? Vamos lá para Jó. Que foi o que Satanás fez? Foi lá onde Jesus. E ele disse o que para Jesus? Jesus chegou até a ele e disse: Satanás, tu viste? Observasse, meu servo Jó? Lá na terra, Jesus de olho nele e Satanás também. Tá? É aonde aqui você vai aprender. Você vai aprender aqui hoje. Se você dizia que o diabo toma de conta da sua vida hoje, ele não vai tomar mais não. Se você falava que o diabo hoje fazia prova para você, você não vai falar mais. Você vai botar Jesus no centro de tudo que você passar. E vai parar de dizer que ele está no meio. Porque quando você fizer isso, você vai ver a história dentro da sua casa mudar. Você vai ter uma resposta e um sinal de Deus dentro da tua casa, se eu não sou mulher de Deus e se essa palavra não é verdadeira. Deus está me tomando diferente hoje. Um rumo que eu não estou entendendo. Mas eu vou obedecer. E aqui, amado, quando Jesus falou para Satanás, Satanás é tão estatuto que ele disse: mas também como é que ele não vai te servir? Ele tem tudo, ele é rico, não falta nada. Mas imagina, ele era rico, ele tinha tudo, mas ele adorava Deus e ele tinha um altar para cada filho que ele tinha. Aí o inimigo não ficou satisfeito e quis botar dúvida na fé de Jó e até em Deus, porque naquele momento ali que ele foi e confrontou ali Deus, Jesus disse: pois vai, pode descer lá na terra. Tu acha que Jesus, quando deu ordem pro diabo e tocar nas coisas de Jó, tu acha que Jesus não preparou Jó? Tu acha que Jesus não tocou lá no fundo do coração para Jó? Não, meu amigo, essa carne aqui ela nega. Se brincar, nós, eu e você negamos Jesus todos os dias. Verdade. Como é que nós negamos Jesus, pastora? Quando tu não vem para oração, tá negando Jesus. Quando Jesus te chama para pregar, tu tá negando Jesus. Quando Jesus te chama para louvar, tu tá negando Jesus. Quando Jesus te chama para orar pelo enfermo, tu negou Jesus. É a palavra, minha querida. Não tem por onde correr, não. É a palavra do Senhor. E nós temos que parar de negar Jesus e fazer a vontade do Senhor. E ele disse: vai, Satanás, toque em tudo que já tem. Só tem uma coisa: não toque na vida dele, porque a vida dele me pertence. Quer dizer, tocou em tudo, mas não permitiu o diabo matar Jó. Aí eu te pergunto: Deus dá ordem ou não dá a eles? Né? Então a Bíblia diz que Jesus, ele dá ordem aos demônios e até o diabo, porque mais uma vez Jesus vai matar ele, porque ele não matou Jesus. Muitos pregam e dizem que o diabo matou Jesus. Mentira! Ele nunca matou Jesus. O próprio Jesus veio para uma missão da vida
quando não suporta. Mas está lá, não abandona, vira as costas, mas não abandona. Aleluia. Eu creio, amado, que Deus, Ele não abandonou o filho dele. Eu creio que a missão tinha que se cumprir. Ele veio para uma missão, e essa missão tinha que se cumprir, porque senão nem eu e nem você estavam aqui adorando Ele. Mais uma que desceu do céu, mais uma quentinha, que o Senhor está aqui. Um dia nós éramos um beberrão de cachaça, um dia nós éramos uma prostituta, um dia nós éramos algo que não prestava no mundo, e quando Jesus estava na cruz, Ele estava vendo eu e você e disse: eu vou pegar o que não presta para fazer prestar. O mais desprezível, o que ninguém quer, o que ninguém valoriza, ai, que cabanai, o que a sociedade abomina, eu pego e trago para minha casa, eu monto, levo na olaria e faço um vaso de ouro e de honra, e eu vou brilhar na vida desses vasos. Alaia de caçuíbia. Como eu não posso amar um Jesus desse, minhas queridas? Como você não pode amar um Jesus desse? Maravilhoso, gostoso, que está todo momento, toda hora, na hora que você precisa. Eu posso ir lá na casa do pastor Toinho, acertei, e bater na porta da casa dele, pedindo algo, até um conselho. Ele pode não estar na casa dele. Eu posso sentar na casa do pastor, bater, o pastor pode não estar lá, mas se eu entrar para dentro do meu quarto e botar meu joelho no chão e dizer: Pai, eis-me aqui, papai está lá para te ouvir, papai está lá para dizer: fala, filha, porque eu te ouço, fala, filha, porque eu quero ouvir o teu clamor e o teu falar, é tu chorar, é tu glorificar, e eu vou me inventar aqui no Espírito, eu vou movimentar no reino espiritual para descer o teu milagre na terra. Glória a Deus. Aleluia. Como eu não vou honrar um Deus desse, meus queridos? O povo aí me chama de doido, irmão. Mas é uma doida que prega a verdade. E eu vou te falar: quem prega a verdade, porque foi muito batido. Quem prega a verdade é porque apanhou muito. Quem prega a verdade é porque Jesus se libertou para pregar a verdade. Eu vejo muitos aí exortando, mas não vive a exortação. Eu vejo muitos aí exortando e ensinando, mas está com as práticas do mundo. Que Jesus é esse que entrou dentro de mim, se o mundo não saiu de dentro de mim? Ainda continua o mesmo. Nunca conheceu Jesus. Quem conhece Jesus não deseja mais as coisas do mundo. Quem ama Jesus não ama as práticas do mundo. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que muitos amados chamam a gente de chato. Mas eu aprendi aqui, ó, com a palavra. E eu não sou religiosa. Eu não sou religiosa. Eu prego a palavra de Deus e a verdade. E procuro viver ela justamente nos mandamentos que o Senhor me ensinou. Aleluia. Se calaram, igreja? Jesus não saiu, ele ainda está aqui. E nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos buscar mais Jesus. Porque às vezes, amado, você procura conselhos em quem não vai te ajudar. Às vezes você corre para a casa de uma vizinha e conta uma história, mas na frente ela vai contar para outra, mas na frente ela conta para outra. Quando pensar, a imperatriz toda já está cheia da tua história. Quem anda comigo, amado, eu ando com médico, ando com doutor, ando com advogado, e eu falo todos eles para eles: vocês podem ter estudo, vocês podem ser chique, mas o maior estudo vem do céu, porque até hoje a autoridade e o poder que vocês têm foi Deus que deu. Aleluia. Então não adianta se levantar com quem não sabe ler. Aquela irmãzinha é analfabeta e não sabe ler, mas o Espírito Santo desce, fala e tu se coloca na linha. Glória a
Porque Jesus diz, Ele é a diferença e Ele vem para confundir. Por isso, amado, que o Senhor diz, Ele pega o que não são e mostra aqueles que são. Ele pega as coisas que não sabe para confundir os que acham que sabe alguma coisa. Então não tem desculpa para você não fazer a obra de Deus. Não adianta você dizer para Deus, Senhor, eu não sei ler, eu não sei falar, eu não sei cantar, Senhor, não adianta. Porque eu também não sabia ler. Por que eu boto o pastor para ler? Porque a minha leitura é só eu e Deus entre quatro paredes pelas madrugadas. Mas aí quem não sabe ler, quando fala só um versículo, o Espírito Santo toma de conta. E tem pessoas, amado, que quando eu ia pregar na Buritina, eu chorava, jurava que eu tinha feito curso. Curso nenhum, nunca fiz curso nenhum, a não ser o curso do Espírito Santo. E para você ter esse curso, você tem que descer. Você tem que deixar à noite. Você vê os olhos aqui, ó, roxo. Não é roxo, não é treva, não é roxo. De passar sono, de buscar o que é espiritual do Pai. Para ajudar alguém na terra. Se tu és profeta, meu irmão, tu vai abençoar alguém. E esse alguém, ele vai ficar bem, mas tu vai ficar mal pelo momento. Se tu orar pelo que está triste, tu vai chorar por ele, mas ele vai estar alegre e vai estar bem. E por um momento tu vai estar chorando e triste, porque alguém está alegre por causa de ti. Glória a Deus. Aprenda isso. Glória a Deus. Aprenda isso, que para você ver alguém bem, você tem que ficar mal. Pastor, e aí quando eu ficar mal? Aí o Espírito Santo vem quando tu entra para dentro do teu quarto e disse, Pai, hoje eu fui no canal de bênção para abençoar alguém, mas tira o fardo que vem de lá para cá. Tira, porque não me pertence. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amado, hoje, como eu disse, eu estava fazendo uma faxina com a doutora, e ela de repente disse, bora ali almoçar. Eu digo, eu não vou almoçar não, bora terminar isso aqui que eu tenho compromisso. Eu vou pregar hoje. Aí ela, não, vamos embora almoçar que vai dar tempo. Amém, vamos embora. Aí fui. Cheguei lá, sentemos. Depois chegou dois homens lá e ficou assim no balcão. Quando eu não conheço ninguém, eu fico ali, ó, na reta. Eu sei o meu lugar, eu entro e saio em qualquer lugar. Eu sei me comportar, sei quando eu entro, sei quando eu saio, sei quando eu ouço, se é a hora de falar. Porque o Espírito Santo está dentro de mim e ele me policia e me ensina. Então eu cheguei, não conhecia, cheguei calado, fiquei, e elas falando lá e brincando comigo, e eu, ó, ligada, e a doutora da brigou comigo, eu disse, tu sai daí que eu agora não estou brincando, se liga, tu sabe onde é que eu estou agora, fica na tua aí. E ali a amada, ela fechou a cara para mim, mas eu falei sério. Aí depois, eu disse, mulher, tu tem mais de ano que tu anda comigo, tu sabe como é que Jesus me usa, então não me atrapalhe quando Jesus está usando. Não me atrapalhe quando a minha mente está ligada no céu. Porque é algo que vem de lá, eu tenho que entregar. E se eu não entregar, eu posso pagar um preço. O irmão, eu sentado pelo lado de dentro e ele pelo lado de fora, pastor. De repente me deu uma tontura que eu botei a mão na cabeça e eu disse, eu vou cair. Eu digo, me levantei, o coração parece que eu ia infartar. Eu disse, será que eu vou morrer? Vem aqui, meu pai. Me levantei, aí a doutora disse, tu quer ir para o hospital? Eu digo, irmão, tu te manca, meu irmão. Negócio de hospital, tu sabe o que está acontecendo? Te liga aí no trono, meu irmão, que tu vai ver agora qual é o hospital. Glória. E aí dei uma voltinha lá e voltei. Quando eu voltei, eu digo, Senhor, o negócio ali é forte, eu não vou sem tu não. Eu orar, só se o Senhor me dá agora, me encher da tua glória, do teu poder. Aí sim eu ministro nesse caboclo aí. Era um homem mais alto do que eu, com a cara mais ruim do mundo. E eu fui orar com Deus. Eu disse, se tu quer me usar, pois eu estou aqui. Mas o Senhor sabe como é que o Senhor me usa. Aí o cabo lá, não tem? E eu entreguei o recado lá para ele. Fiquei tonto, irmão. E o Senhor me deu uma visão. Ele ia acabar de sair do carro. Eu vi o carro batendo. Eu vi ele morrendo na mesma hora. E Deus diz assim, diga para ele, fuge da mulher adulta, da mulher estrangeira, porque é um laço preparado. Na hora que eu entreguei o recado pro cabo, o cabo só sorrindo. Quando eu bati, eu disse, Deus te conhece, não brinca. O cabo fechou a cara, pastor, olhou para mim com as petecas de olho. Até eu fiquei com medo. Eu digo, mas eu não vou sair da linha. Tô nem aí, tô entregando o que papai mandou, é com ele.
Quando eu entreguei, o cabaneiro viajou, passou quase meia hora lá, andando, rodando. Um medo. E aí Deus disse assim: diga para ele que ele tem o meu temor, e por causa do pouquinho ainda do temor que ele tem de mim, que ele ainda não desceu à sepultura. Rapaz, é muito forte. Pastor, quem é que conhece o coração do homem a não ser Deus? Quem é, pastor, que conhece o coração? Jesus, quando ele vai nas entranhas. Como é que tu ainda duvida que não é Deus que está falando? Que só tu e Deus sabe. Isso sim é Deus. Aí ele disse: pastora, você é pastora? Eu digo: sou serva do Senhor. Não, ela é pastora, doutor. Não, sou serva do Senhor. Siga, meu Deus. E ali, amado, aquele cara passou quase meia hora com medo de viajar. Aí eu orei por ele. Aí o Senhor disse assim: ele está com medo de ir, filha. Abre a Bíblia. Abri. Aí eu disse: qual a palavra, papai? Dê para ele Isaías 35. Lê lá para você ver o que foi que Deus falou com ele. Isaías 35. Ei, camarada, não tem como tu fugir, não. Tu vai apanhar muito para obedecer, mas Deus vai te colocar na linheira. E tu ainda vai me procurar nessa imperatriz, que eu ainda vou sumir aí um dia, tu vai custar me achar. Mas Deus vai fazer o que ele disse e o que ele falou. Por quê? Porque está aqui, ó, dentro da palavra. O que papai fala, ele não nega, ele não mente. Então, meu querido, eu não sei a prova, eu não sei a luta, eu não sei a enfermidade que você está enfrentando, mas diga para a luta e diga para a enfermidade que maior é o dono Rabanacassu, de tudo que tem autoridade na palma das suas mãos, e apenas com uma palavra ele fez o mundo inteiro, e com uma palavra ele muda cativeiro, e muda a história, e muda, amado, e repreende a enfermidade, ressuscita o que está morto e traz a existência do que está escondido. O que é que papai quer de mim e de você? Que nós só crê e que nós temos mais amor. Mais amor. Porque a Bíblia diz: por multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriarão. Verdadeiramente hoje, se uma pessoa cai morto, tem gente que está filmando em vez de salvar. Tem gente que filma para botar estátua, mas não salva. E às vezes, amado, nós temos que largar tudo para salvar uma alma, para salvar uma vida. E outra coisa, você é vaso, você é instrumento. Deus quer te usar dentro da tua casa, porque o maior ministério é dentro da nossa casa. Se você não quer pregar na igreja, se você não quer pregar no hospital, se você não quer pregar ali por drogado, prega para a sua família e Deus vai fazer a obra. Mas abre a tua boca e fala, porque Jesus ainda faz milagre. E ele diz que não está com a sua mão encolhida e nem com o seu ouvido surdo que não possa ouvir. Ele quer salvar, ele não quer matar. Vou dizer aqui uma coisa: Jesus ama a morte de um justo, mas Jesus se entristece com a morte de um ímpio. Jesus disse, amado, que se um matar nós e nós estiver preparados para ir, é um favor que está fazendo a Deus. Está entendendo? Pastor, um dia é isso? Lê a Bíblia para você ver, que você vai achar, que você vai encontrar. Então, quando o justo tem certeza da sua salvação, ele não tem nem medo de morrer, porque eu tinha medo de morrer. Eita, mas eu tinha medo de morrer, pastor, pensa. Chegou a ficar nervosa. Hoje, eu não. Já passei por facada, já passei por bala, e Jesus me livrou toda. Na Beira Rio mesmo eu fui assaltado, tempo que eu morava lá. Eu tinha arrecadado 5 mil reais da igreja para construir, comprar umas coisas para a igreja. Nesse dia nós estávamos em consagração, muito obreiro, muita obreira, e rasguemos lá ali para Beira Rio, onde vende uns pastel, não tem? Bem na esquina onde vende os pastel, e estava lá todo mundo sentado quando apareceu do nada assim, mesmo de pirata. Não, pichote, que eu pensei que era até brincadeira. E aí botaram arma em todo mundo, menos em mim. Porque eu não sei. Porque eu estava mais assim de frente do que tudinho. Aí o pastor aqui também foram lá por ele. O pastor estava com a bolsa inchada desse tamanho, com o celular e 5 mil, ó. Eu digo, eita rapaz. Quando Jesus abriu meus olhos espiritual, eu vi o cabo atirando no pastor e em todos que estavam lá, porque eu vi o pastor reagindo.
Na visão Deus me dava para ele reagir. Eu via ele reagindo e ele matando nós tudinho. Quando eu abri meus olhos, eu disse: Jesus, eu não tenho mais ninguém, só tenho 2 filhos, o pai está tomando de conta. Ratão grande, tudo casado. Então, Jesus, se eu morrer aqui, eu sei para onde é que eu vou. Esse homem ainda tem 8 filhos para criar. Bota esse demônio para trás de mim, Jesus. Se o Senhor não tiver mais promessa, eu vou hoje. Mas se eu não tiver, o Senhor vai jogar esse demônio por terra. Glória a Deus. Aleluia. Vai perguntar para o Danilo, o obreiro Danilo, que ele conta essa história. E eu vivi isso. Eu vi a bala sendo atirada no chão. Espalhou, esbagaçou, ficou um buraco lá. Aí bateu de raspão aqui. Aí eu olhei, fui catar as obreiras onde era que estava, porque eu tinha visto sangue. E nos vestidos das mulheres, e eu caçando o pastor e não vi nada. Quando, amado, ele me botou dentro do carro para a gente ir embora, ardeu aqui, ó. Quando ardeu aqui, que eu botei a mão, que eu vi sangue, eu digo: ixi, foi em mim que acertaram. Aí eu desmaiei. Na mesma hora ele foi direto pro socorrão, me botou dentro do socorrão, tiraram minha roupa, bateram o raspão e disse: não, irmã, isso aqui foi só de raspão. Eu pensei que tinha um buraco. Mas eu quero dizer, amado, que Deus é um Deus que dá livramento. Ele é um Deus que guarda, porque Ele vela pela sua palavra se cumprir na terra. Creia nessa palavra. Se você não crê em homem, se você não crê em profeta, creia nessa palavra, porque Deus não te chamou para acreditar em homem, não. Ele te chamou para acreditar na palavra dele, que é fiel para cumprir. Glória a Deus. Então receba em nome do Senhor Jesus. E aqui o Senhor me conduziu. Se eu passar daqui, não é mais Deus. E eu agradeço a oportunidade.